Lucas 8:33 fala assim: tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se ao despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Versículo 34. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo. Amém? Assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Versículo 37. Todo o povo da circunvizinha, os genezarenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Versículo 38. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, versículo 39, volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então, ele foi anunciado por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha lhe feito. Todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele anunciou por toda a cidade. Amém? Todas as coisas que Jesus tinha feito. Este anunciar pela cidade, essa passagem, né, do endemoniado de Gadara, algumas traduções falam assim, ele anunciou em Decápolis. Decápolis era uma região de 10 cidades. E é interessante que ele pediu, Jesus, eu quero ir com o Senhor. Jesus falou assim, não, você volta para a tua casa e conta para os seus familiares o que eu tenho feito. Jesus mandou ele para casa. Ele foi para pregar em 10 cidades. Não tem como uma pessoa liberta não anunciar e não multiplicar o que Deus tem feito pelas nossas vidas. Não tem como uma pessoa completamente liberta não anunciar e não multiplicar o que Jesus tem feito em nossas vidas. Aquele homem, ele se feria, andava nos sepulcros, pedras, demônios, andava nu, e toda a vida dele, né, foi completamente restaurado. E é interessante que no versículo aqui, se puder voltar, por favor, no versículo 38, melhor, 37. O pessoal ali estava aterrorizado, pediram que Jesus se retirasse, pois eles estavam com grande medo. Jesus, então, entrou no barco e voltou para outros lugares para fazer as maravilhas que ele continuavam fazendo, amém? No versículo 35 desse episódio aqui, saiu o povo para ver o que se passara, o que aconteceu, e foram encontrar com Jesus. De fato, acharam um homem que tinha saído os demônios. E essa frase aqui, vestido em perfeito juízo. Já ouviu falar assim, a pessoa sem juízo? Quando nós estamos em perfeito juízo, nós estamos com Cristo. Uma pessoa sem juízo, amém? A pessoa está sem juízo. As faculdades mentais dela, as decisões dela, comportamento dela, parece que não tem juízo. Ela tem outro problema. Uma pessoa em perfeito juízo é porque Jesus operou. A gente toma decisões, a gente sabe o que fazer, como falar, como se portar. E, mais ainda, nós não ficamos parados, nós multiplicamos. Pessoa em perfeito juízo anuncia tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Não é voltar para casa e pegar a minha bênção. É voltar para a minha vida e multiplicar para o nome do Senhor ser glorificado. Falar, anunciar, multiplicar. Atos capítulo 20, versículo 35.
Atos capítulo 20, versículo 35. Eu tenho vos mostrado tudo. Eu tenho vos mostrado tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Lê aqui para nós, toda a igreja. Bem forte assim, um fôlego de vida. Amém. É melhor dar do que receber. E é interessante que todo o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas, no madeiro, a maldição fincada, a cédula que paga as nossas dívidas. Jesus pagou por nós, pelos nossos pecados. Jesus pagou, fez um depósito e nos dá um destino. Amém? Jesus pagou pelas nossas vidas, Jesus deposita em nós a graça dele e nos dá um destino. Amém? Quando a gente não entende isso aqui, como o próprio Jesus, é melhor dar do que receber. A gente fica igual o neném. Ficar pedindo é coisa de neném. Nós crescemos. Dá, é coisa de neném. Amém? Nós temos que ser uma bênção, como Deus falou para Abraão. Sê tu uma bênção. Amém? Glória a Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Senhor nos resgatou e que o Senhor nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro, não fomos nós que escolhemos Ele. Então, às vezes você pensa assim, contrário de amor é ódio. Não, contrário de amor é egoísmo. Uma pessoa que ela não tem amor, ela é egoísta. Ela só quer para si. Ela só pensa em si. O endemoniado, ele não pensou só nele. Ele foi liberto. Ele saiu. Não foi para casa apenas. Ele foi anunciar a 10 cidades. Porque quando você é impactado por Cristo, você ama. E quando a gente ama, a gente dá. A gente se doa. A gente faz. Glória a Deus. Amém? Provérbios 11, versículo 24 e o 25. Provérbios 11, versículo 24 e 25 fala assim: a quem dá liberamente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, será pura perda. Quem dá, o Senhor acrescenta mais e mais. Quem retém do que é justo é pura perda. Amém? O Senhor restaura a nossa vida. Versículo 25. A alma generosa prosperará. A quem dá de beber será descedentado. Você dá consolo, você recebe consolo. Tudo que você dá, você planta, você colhe. A alma generosa prosperará. Deus entregou seu único filho, deu seu único filho a morrer por nós. Amém? Qual é o culto de hoje? Sê tu uma bênção. Sê abençoador, não abençoado. Porque abençoado é quem recebe, abençoador é quem dá. Se eu sou um abençoador, é porque eu abençoo. Ficar pedindo bênção, eu quero ser abençoado. Você quer ser abençoado, é você ficar pedindo. Quando Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção, é nós sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Pessoas multiplicadoras, glória a Deus. Você conhece a história, lá no Velho Testamento, o rei Salomão, ele, primeira situação de reino que ele teve, uma primeira situação de resolver na questão do reino, foram 2 mulheres que chegaram para ele, ambas tinham tido filho, e uma dormiu em cima da criança e acabou matando a criança, mas estavam no mesmo quarto. Aí ela acordou de madrugada,
pegou a criança da outra, botou no dela, pegou a criança morta dela, o filho dela, e botou lá no lugar da outra. Pela manhã, a mãe acorda e ela viu, não é esse meu filho, e a criança estava morta. E a outra fala, não, é o seu filho. Não é meu filho, a mãe sabe, né? Mesmo aquele bichinho feio que nasce, ela sabe, ela conhece. Amém? Não tem como errar. E muitas vezes fala que é a cara do pai, né? Mesmo pode estar todo enrugadinho, a mãe sabe. Glória a Deus. E aí esse caso foi aquela confusão e chegou até Salomão. Salomão estava começando o seu reinado. E a sabedoria que Deus deu a ele naquele momento. E aí ele fala o seguinte, o filho é meu. A outra fala, não é meu, o dela morreu, ela está falando. A mãe verdadeira já quase sem direito ali. E Salomão pede o seguinte, traz uma espada. Traz uma espada. E aí botou a criança lá no meio, aí pediu para pegar a espada e falou o seguinte, a gente vai repartir a criança no meio, metade para cada um. A mãe verdadeira falou, não, deixa com ela. A outra falou assim, ganhei. Salomão falou assim, pega a criança e dá para essa daqui. Ela é a mãe verdadeira. Amém. A outra, não, mas como? Quem ama, doa. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo padece. A mãe verdadeira, ela não quer a metade do filho, ela preferia perder o filho, mas ver o filho vivo e dar para outra criar. Isto é amor. Amém. Pessoa em perfeito juízo. Ela entende o que é melhor dar do que receber, mesmo que aquilo vai ter perda para você. E a mãe verdadeira, nesse caso, ficou com a criança. Deus deu sabedoria ao rei Salomão, e ele falou assim, não, esta é a mãe, porque ela prefere abrir mão. Mas não. E eu já vi uma vez, me falaram, que pegaram essa passagem na Bíblia, e estavam pregando lá um culto motivacional, nada contra. Mas você pode pregar o motivacional com o Evangelho. Não ficar só no motivacional. Aí pregaram essa passagem, aí o pastor até conhecido, estava falando assim, não, porque aí ele pega essa mesma questão e fala assim, porque aí Deus não quer te dar nada pela metade. Esse inteiro. Não, isso não é Evangelho. O texto é muito claro. Está falando de alguém que abriu mão para entregar seu próprio filho, mesmo que aquilo custasse. Você está aí? Amém. Aí o evangelho de hoje em dia é aquela roupagem do egoísmo. Deus não quer te dar nada pela metade, tudo é meu. Tudo é meu. Você é criança. Meu. E é interessante que podemos abrir, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 9. O Evangelho, ele é visível. Glória a Deus. O Evangelho é visível, ele não é centrado na gente, ele não é centrado em você. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. A palavra do Senhor fala assim, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não avareza. Para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Amém. Seja generoso, glória a Deus. Amém, nós temos que ser generosos. Aquele que dá, mais tem. Aquele que retém, é para a sua perda. Isso é Bíblia, isso não é motivacional, isso é Bíblia, isso é Evangelho. Jesus já pagou o preço pelas nossas vidas. Ele já fez depósito em nossas vidas. Quando você pensa que você é um depósito, aí que está o problema. A minha bênção, Senhor, eu estou precisando. Precisando para quem?
precisando, porque quem mais vai ser beneficiado com aquilo que Deus vai nos dar? Amém? Amém. Glória a Deus. Generosidade, não avareza. Versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Glória a Deus. Nós não somos um depósito, nós temos que ser uma fonte. Amém. E essa igreja, nós precisamos aprender isso. Amém? Amém? Porque às vezes o Senhor tem abençoado vidas, e as pessoas pensam assim: não, agora Deus está me abençoando, e glória a Deus por isso, obrigado, Senhor. Para que Ele está te abençoando? No Velho Testamento tem a história da rainha Esté. Esté é uma judia que foi colocada como rainha, e todo um projeto de Deus para livrar o povo dele, os judeus, que estavam sentenciados à morte. E aí a Esté já era rainha, e estava lá no palácio, e aí teve um decreto de morte para todos os judeus. E o tio dela, que organizou tudo para ela chegar lá, porque alguém vai te ajudar. Deus sempre prepara pessoas para nos ajudar, glória a Deus. Ele move céus e terras. E Mardoqueu, então, fica sabendo da situação de morte, de decreto de morte, e manda um recado para a rainha Esté. Olha, a situação é esta. A Esté, ela fala assim: olha, tem um mês que eu não entro na presença do rei. O que ela estava falando? Ó, a gente está precisando, vocês estão precisando, não posso fazer nada não. Não posso fazer nada não. Aí Mardoqueu manda um recado para ela: Esté, deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe Deus não te colocou aí para esse propósito. E saiba de uma coisa: se você não fizer, de outra parte vai vir livramento de Deus, mas você não participa. Entenda que você está ou estará numa posição para o nome do Senhor ser glorificado. Você quer ser uma bênção, amém? Glória a Deus, Deus te coloca numa posição e vai te colocar em nome de Jesus. Você tem que lembrar disso. Aí o Alan chega lá: ô André, eu não posso fazer nada não. Aí o Alan vai estar lembrando da mensagem. Quem sabe, André, Deus não te colocou aí para esse momento. Não é só seu filho, Oraldo, não, é para todos. Quem sabe, Maria e José, não está passando todo esse processo para o Senhor te colocar numa posição para você auxiliar tantas outras pessoas e conceder tantos livramentos a essas pessoas por experiência, por um depósito de graça, de ousadia no Espírito Santo que Deus deposita em nós. Sabe o que a palavra fala? Que Deus depositou um grande tesouro em vasos de barro. Quem é os vasos de barro? Somos nós, frágeis, imperfeitos, mas temos a graça de Deus sobre nós. Quem sabe, Esté? E olha, Esté, você está falando isso, Deus vai livrar de outra parte, Ele vai usar outra pessoa, mas você vai ficar fora. Então, presta atenção. Aí, sabe o que Esté fala? Começa a fazer consagração. Eu vou começar a agir. Amém? Amém. Fala para o teu irmão: você já passou a fase de ser abençoado. Tem que ser abençoador. É um estágio, amém? Abençoador é quem recebe, abençoado é quem recebe a bênção, abençoador é quem dá. Ser tu uma bênção, amém? Amém. Sai dessa condição de miséria, ficar só pedindo. O miserável só sabe pedir. É interessante que, quando a gente fala aqui, citam essa frase, religião, porque a religião, ela faz você olhar para a condição. O evangelho verdadeiro, a gente olha para Jesus. Não importa a sua condição atual, não importa a situação, o evangelho a gente olha para Jesus. Amém. E as pessoas vão chegar como aquele endemoniado e ficar perplexa o que o Senhor tem feito e fará pelas nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Jó era um homem que estava numa situação caótica.
Mas quem orava pelos amigos de Jó? Eram os amigos dele? Não, era o próprio Jó. Porque mesmo naquela situação, ele sabia de quem era o Deus dele. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. A religião, a gente olha para as circunstâncias. O Evangelho nos faz olhar para Cristo. Glória a Deus, você está aí. E é isso que quando eu botei lá, ser tu uma benção. É isso que o Senhor tem direcionado para esse lugar, para as nossas vidas. Preparar as nossas vidas para sermos abençoadores. Parar de ser pedinte. Não, pastor, você está falando que eu não posso pedir a benção, não. Bate e a porta vai abrir. Pede e vai receber. Busca e encontra. Para quem? Para quem? Por quê? Tudo tem um propósito embaixo dos céus. Nós existimos para um propósito. Amém. Glória a Deus, entenda isso em nome do Senhor Jesus. E é algo assim, rápido e eficiente. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimentar também suprirá e aumentará as vossas sementeiras, e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que nós falamos aqui? Que o reino de Deus é o quê? Justiça, você lembra? Justiça, paz, pelo menos um estava próximo aqui, lembrou. E alegria. Amém? No Espírito Santo. Multiplicará os frutos da vossa justiça. Quem já viu árvore comer do seu fruto? A árvore, ela não come do fruto. Já viu uma árvore diabólica comendo assim? Não, ela dá. Mas ela está plantada. Amém? Ela está plantada com raízes profundas. E o que é o Salmos de número 1? Nós somos como árvores plantadas junto às águas do Senhor. Águas profundas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo que fizer prosperará. Você acha que está escrito em vão? As escrituras não está tudo interligado? Não, está tudo ligado. Desde Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus. Deus dá semente ao que semeia. Ao que semeia. Hoje eu mostrei até um áudio, eu recebi essa semana de um jovem, né, que eu acompanho ali, ele falou que concretizou tudo aquilo que Deus fez. Uma coisa assim tão surpreendente, eu mostrei a gravação assim para André, ele ficou assim maravilhado. Cara, com menos de um ano, Deus assim operou, tem operado na vida dele de forma tremenda. E eu tenho assim, dado esse segmento assim, nós falamos aqui quando começamos esse mês de junho, daqui para 6 meses, muita coisa o Senhor vai estar fazendo. Para que, Giovanni, as portas vão se abrir? Para você abençoar outras vidas, para você abençoar a casa de Deus. Para que Deus nos dá? Não, aquelas pessoas que vão na festa, né? Posso levar para o meu pai, para minha mãe, um pedaço? Né? Criança, ou então está ali com a sacolinha, botando os salgadinhos ali, né? Para o café da manhã. Se Deus está revelando, fica quieto, fica na sua. E é interessante que hoje é assim, cada um tem uma cota ali. Quando te convida hoje para um cerimonial, cada um custou. Então está contadinho o quanto você custa para aquele momento ali. Não é para levar para o café da manhã, não. Porque vai faltar para o outro. Amém? É para você multiplicar. Glória a Deus. Não, Deus já te perdoou, é daqui para frente. É daqui para frente, fica tranquilo. O Senhor já pagou o preço. Amém? Glória a Deus. Aí o versículo 11.
Deus é a semente que semeia, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deus nos enriquece em tudo. Não estou falando de dinheiro apenas, não. De tudo. Por nosso intermédio, a graça dele seja vista. O Evangelho, ele é visível. O Evangelho tem que se mostrar os frutos. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo até aqui? Então até aqui é a mensagem do Senhor. Aplauda Jesus, Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.